O que acontece quando uma pessoa, assim, totalmente devota à sua fé, olha para a autoridade máxima dessa fé e conclui que ela se desviou do caminho? E não um desvio pequeno, né? Não, não. A gente está falando de uma ruptura fundamental. Uma quebra com, sei lá, 2000 anos de tradição. Essa é a pergunta explosiva que a gente vai investigar hoje. Exato. E para guiar a gente, temos um material-fonte, olha, único. É um livro denso, super polêmico, escrito lá nos anos 70 por um padre mexicano, o Joaquim Sáenz y Arriaga. E o título do livro já entrega tudo, né? Totalmente. Sede vacante. E a ironia da coisa é que o próprio Sáenz y Arriaga foi excomungado pela mesma igreja que ele dedicou a vida inteira, justamente por causa dessas ideias. Pois é, e o nosso objetivo hoje é exatamente esse: mergulhar de cabeça nos argumentos do livro. A gente quer entender a lógica, tanto teológica quanto do direito canônico, que levou esse padre a uma conclusão tão radical. A de que o trono do Papa estava de fato vazio depois do Concílio Vaticano II. Isso. E é bom deixar claro, né? A gente não tá aqui pra dizer quem tá certo ou errado. A nossa ideia é desmontar o argumento do livro pra entender uma das críticas mais fortes já feitas à igreja moderna, vinda de dentro. É quase uma autópsia de uma crise de fé. Perfeito. Então vamos lá. A história do livro não começa com um debate teológico abstrato, começa com uma coisa bem pessoal, bem dramática. A excomunhão do próprio autor. Exato. Ele foi excomungado por publicar um livro anterior que criticava o Papa Paulo VI. Mas a primeira coisa que ele faz nessa obra é dizer que essa excomunhão é ilegal. Peraí, como assim ilegal? A gente geralmente pensa que a excomunhão é o fim da linha, né? Não o começo de uma briga. Exatamente aí que ele começa a construir o caso dele. Como um advogado, sabe? Bem meticuloso. No prólogo, ele ataca a validade da punição em duas frentes. Certo. Qual a primeira? A primeira é puramente ilegal. Ele diz, basicamente, olha, fui excomungado por publicar um livro sem aprovação da igreja. O problema é que o cânone, a lei que previa essa punição específica, o cânone 238, tinha sido revogado em 1966. Um pouco antes dele ser punido. Exatamente. Ou seja, na visão dele, ele foi punido por uma lei que nem existia mais. Caramba! Punido por uma regra que não estava mais no livro. Isso, por si só, já seria um escândalo jurídico dentro da igreja. Com certeza. Mas pelo que eu entendi, ele não se contentou em só se defender, ele partiu pro ataque, certo? Exatamente. E essa é a segunda frente, que é muito mais audaciosa. Ele inverte a acusação. Ele mira no cardeal que assinou a excomunhão dele, um tal de Miguel Dário Miranda, e o acusa de heresia. Heresia. A acusação mais grave possível. Sim. A acusação específica é que esse cardeal tinha dado imprimatur, que é tipo a permissão oficial para publicar, para um livro chamado Marx e a Bíblia. Marx e a Bíblia. Só pelo título já dá para imaginar que não era um livro de catecismo. O que tinha nesse livro de tão problemático para ele? Segundo Sáenz Arriaga, o livro promovia uma teologia que negava Deus como o pantocrator. Pantocrator. É um termo grego teologicamente muito pesado. Significa todo-poderoso, o criador de todo a partir do nada. Para a doutrina católica tradicional, negar isso é uma blasfêmia fundamental. Entendi. E então, na visão do autor, o cardeal que o excomungou estava ele mesmo promovendo heresia ao dar o selo de aprovação da igreja para um livro desses. Nossa, é uma jogada de xadrez teológico. Ele não está só se defendendo, ele está dizendo: o juiz que me condenou não tem autoridade para fazer isso. Exato. E existe alguma base na lei da igreja para esse tipo de argumento? Sim, e ele cita um princípio canônico, que é a chave de tudo. Um excomungado não pode excomungar. Ao acusar o cardeal Miranda de heresia pública, ele está sugerindo que o cardeal, por aprovar aquele livro, já tinha se colocado fora da comunhão da igreja. E com isso teria perdido autoridade para punir qualquer outra pessoa. Exatamente. Ele estabelece desde a primeira página que existe uma crise de legitimidade no topo da hierarquia. Essa ideia de crise de legitimidade me leva direto ao título do livro. Sede vacante. É um termo em latim, só técnico, mas a implicação é uma bomba. O que significa exatamente? O livro é bem cuidadoso em definir os termos, sabe? Sede vacante significa literalmente sé vaga ou trono vazio. Certo. É o termo oficial que a igreja usa para o período entre a morte de um papa e a eleição do sucessor. É uma situação normal, prevista. O argumento radical do livro é que essa condição também pode acontecer de outras formas. Como, por exemplo? Por exemplo, se um papa eleito for um impostor, ou, e esse é o ponto central dele, se um papa legítimo cair em heresia pública. Entendi. E ele faz uma distinção com outro termo, sede impedida, né? Qual a diferença e por que ela é importante? A diferença é crucial.
Sede impedida significa trono impedido. Isso acontece quando a gente tem um papa legítimo, eleito validamente, mas ele está impossibilitado de governar. Ah, tipo um prisioneiro. Exato. O exemplo clássico que o livro usa é o do cardeal Mindszenty, na Hungria, que ficou anos preso pelo regime comunista. Ele era o líder, mas não podia exercer autoridade. Ou um papa em coma, por exemplo. Faz sentido. Pro Sáenz Arriaga, o problema depois do Vaticano II não era um papa impedido, era a ausência completa de um papa legítimo. A cadeira não estava ocupada por alguém que não podia governar. Ela estava vazia. Então, a acusação não é que o Papa estava doente ou sendo mal aconselhado. É que a cadeira estava literalmente vazia. Isso é muito radical. Como a teologia lida com a ideia da igreja ficar sem um líder visível por um tempo? Isso não abalaria tudo? Essa é a grande objeção. E ele sabe disso. Então ele se adianta e responde com um argumento teológico fundamental. Qual? Ele diz que a igreja nunca fica de verdade acéfala, sem cabeça. Porque a cabeça invisível, eterna e suprema da igreja é o próprio Cristo. Ah, entendi. O Papa, por mais importante que seja, é o vigário de Cristo, a cabeça visível e temporal na terra. Essa distinção permite que ele argumente que a instituição do papado é perpétua, mas a ocupação do cargo por uma pessoa não é. A igreja, nessa visão, pode sobreviver a longos períodos sem um papa. Ok. Então, na teoria, a estrutura da igreja permitiria isso. Mas isso já aconteceu na prática? Uma crise dessa magnitude soa como ficção. O livro busca algum precedente histórico para sustentar essa ideia? Sim, e ele vai buscar talvez o episódio mais caótico da história do papado, o grande cisma do Ocidente. Que durou quase 40 anos, né? De 1378 a 1417. Isso mesmo. O livro narra como tudo começou com a eleição do Papa Urbano VI em Roma. A eleição aconteceu sob uma pressão popular imensa. O povo de Roma basicamente invadiu os arredores do Vaticano, exigindo um papa romano, ou pelo menos italiano, depois de décadas de papas franceses em Avignon. E os cardeais, que na época eram, na maioria, franceses, imagino que não gostaram muito dessa pressão. Nem um pouco. Pouco tempo depois, eles fugiram de Roma, se reuniram em outro lugar e declararam a eleição de Urbano VI inválida. Com qual argumento? O de que ela foi feita sob coação, sob ameaça de violência. E aí, eles elegeram o próprio papa deles, um francês, que pegou o nome de Clemente VII e voltou para Avignon. De repente, o mundo cristão tinha 2 papas. Que loucura! E o mundo católico se partiu ao meio. Como as pessoas sabiam em quem acreditar? Elas não sabiam. Foi o caos absoluto. O livro descreve como reinos inteiros tomaram partido. França e seus aliados com Avignon, Inglaterra e o Sacro Império com Roma. Ordens religiosas se dividiram. Nossa! E o mais impressionante, que o livro destaca bem, é que até os santos da época ficaram em lados opostos. Santa Catarina de Sena defendia o Papa de Roma com unhas e dentes. São Vicente Ferrer, um dos maiores pregadores da história, defendia com a mesma paixão o Papa de Avignon. A própria santidade estava confusa. É uma loucura pensar nisso. E a situação ainda piorou, não foi? Piorou e muito. Numa tentativa de resolver o impasse, um grupo de cardeais dos 2 lados convocou um concílio em Pisa. A solução deles foi: vamos depor os 2 papas e eleger um terceiro. Parece uma boa ideia. Só que os outros 2 se recusaram a renunciar. O resultado, a igreja passou a ter 3 homens se declarando o único papa verdadeiro. 3 papas. Ao mesmo tempo. É difícil até de imaginar a confusão. E qual é a conexão que o autor faz entre esse caos histórico e a situação que ele via nos anos 70? A conexão é o precedente. Ele está dizendo para o leitor: olha, a igreja já passou por um período em que ninguém sabia quem era o verdadeiro sucessor de Pedro. Nem os santos concordavam. E a igreja sobreviveu. Ele usa esse episódio para normalizar a ideia de uma crise de autoridade, então. Exatamente. Se aconteceu de forma tão dramática antes, ele argumenta, não é impossível que aconteça de novo. Talvez de uma forma mais sutil, doutrinária, como ele acreditava que aconteceu no século XX. Entendi. A história mostra que a cadeira papal já foi disputada antes. Mas no século XX não havia 2 ou 3 papas. Havia um, reconhecido por todos, Paulo VI. Então qual foi o evento, o crime, que na visão do Sáenz Arriaga esvaziou o trono? Ele aponta para um único grande evento como a origem de toda a crise. O Concílio Vaticano II, que foi de 62 a 65. E dentro do concílio, o alvo principal dele, a arma do crime, por assim dizer, é uma doutrina chamada colegialidade episcopal. Colegialidade. À primeira vista parece uma palavra positiva, né? Soa como colaboração, trabalho em equipe. Por que isso seria uma bomba atômica doutrinária para ele? Na visão do livro, a colegialidade é a doutrina de que o colégio dos bispos, junto com o Papa,
detém a autoridade suprema na Igreja. Para o autor, isso era uma demolição deliberada do dogma do primado papal, que foi definido no Concílio Vaticano I, no século anterior. Aquele concílio tinha definido que o Papa, e só o Papa, possui por direito divino o poder supremo sobre toda a Igreja. Então, para ele, a colegialidade transformava o Papa numa espécie de presidente de um conselho. Exatamente. Rebaixava o Papa a um primus inter pares, que é o primeiro entre iguais. O Papa deixaria de ser um monarca com uma autoridade absoluta dada por Cristo para virar o líder de um corpo coletivo. Um sínodo? Isso. Para um tradicionalista como ele, isso era aproximar a estrutura católica da estrutura protestante ou ortodoxa. Era abandonar um dogma de fé. Eu sempre imaginei um concílio como algo solene, com os bispos chegando a um consenso. Mas o livro sugere que, nos bastidores, teve uma briga feia sobre essa doutrina. O livro descreve um verdadeiro campo de batalha teológico. Tinha os conservadores, que defendiam o primado absoluto, os liberais mais radicais e um grande grupo moderado no meio. E sim, houve uma resistência organizada. O livro detalha a Operação Staffa, liderada por um arcebispo da Cúria chamado Dino Staffa. Operação Staffa. O que foi isso? Foi um esforço de última hora de um grupo de bispos conservadores. Eles viram que o texto sobre a colegialidade que ia ser votado era, na visão deles, perigosamente ambíguo. E o que eles fizeram? Escreveram uma carta confidencial direto para o Papa Paulo VI, alertando que a redação do documento podia ser interpretada de um jeito que minaria a autoridade papal. Eles basicamente disseram: Santo Padre, este texto é uma bomba relógio. E qual foi a reação do Papa Paulo VI? Ele ignorou o alerta? Não ignorou. A pressão foi tão forte que ele ordenou a inclusão de um anexo ao texto final, uma espécie de bula de remédio chamada Nota Explicativa Prévia. Certo. Essa nota reafirmava a doutrina tradicional do primado papal, tentando esclarecer que a colegialidade não diminuía o poder do Papa. Então a nota resolveu o problema, certo? Acalmou os ânimos? Na visão do Sáenz Arriaga, foi o contrário. Para ele, a nota não curou a doença, só confirmou o diagnóstico. Como assim? Ele a vê como uma prova da ambiguidade venenosa do texto principal. Ele argumenta: se o documento original fosse claro ou ortodoxo, por que precisaria de uma nota explicativa de emergência para corrigir a interpretação? Faz sentido o raciocínio dele. Para ele, a nota era um remendo tentando cobrir uma heresia que continuava no coração do texto. Era a admissão de que o texto era falho. Entendi. Então, para o autor, a aprovação daquele documento sobre a colegialidade, mesmo com a nota, foi o ato formal de heresia que, na lógica dele, quebrou a tradição e, consequentemente, esvaziou o trono de Pedro. Precisamente. Na lógica implacável do livro, ao promulgar um documento que ele via como uma contradição a um dogma anterior, o Papa Paulo VI teria falhado na sua principal missão. E um Papa que cai em heresia pública, segundo essa escola de pensamento, automaticamente perde o seu cargo. Portanto, A sé estava de fato vacante. resumindo a nossa análise, então, a gente mergulhou numa perspectiva profundamente crítica que nasceu de dentro do próprio catolicismo. Uma visão que argumenta que o Concílio Vaticano II, um evento que para muitos foi renovação, para outros foi uma ruptura fatal. O que essa fonte revela é uma tensão que talvez seja inerente à estrutura da Igreja Católica, né? O equilíbrio delicado entre a autoridade do Papa, o papel dos bispos e a ideia de uma doutrina que não muda. O livro argumenta que, quando as ações de uma autoridade viva, como o Papa, parecem contradizer a tradição, uma crise de legitimidade se torna inevitável para aqueles que se apegam a essa tradição. Este livro foi escrito há mais de 50 anos, mas as questões que ele levanta sobre autoridade, tradição e mudança, elas continuam ecoando de forma impressionante hoje. Com certeza. Em uma era de informação instantânea, de polarização, onde toda autoridade é questionada, o que realmente significa autoridade em instituições milenares? E que caminhos se abrem quando uma parte dos seguidores acredita sinceramente que seu líder perdeu o rumo? É uma pergunta que vai muito além dos muros do Vaticano.